E aí galera, bem-vindo a Micasa Smart Casa, seu canal de automação residencial 100% em português. E aí, hoje a gente vai fazer o nosso próprio Sonoff. Olha que legal, usando aí componentes que a gente vai comprar de maneira barata. Eu vou deixar os links dos componentes que eu recomendo comprar. Se vocês comprarem pelo meu link, vocês vão ajudar o canal. E a gente vai se ver aí depois da vinheta. Solta ela! Então, para esse projeto, a gente vai precisar das seguintes coisas. Primeiro de tudo, um Node MCU. A gente vai precisar também de um sensor de movimento. Também vamos precisar de um relé, um componente de relé. Também vai ser muito útil, mas não necessário, você ter uma breadboard aí, um boardzinho aí para você conectar as coisas. E por último, que é essencial, cabos jumper. Muitos deles. Já na hora de comprar, compra um monte de uma vez. Então, antes de tudo, a gente vai começar pelo seguinte. A gente vai lá no computador e a gente vai primeiro flashear o nosso Node MCU. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar no site que eu vou mostrar agora na tela, que é esse daqui, Node MCU Flasher, né? Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês. E aí vocês vão baixar, ó, clicando aqui no clone ou download, vocês vão colocar aqui, ó, download zip. E uma vez que vocês baixarem o zip, vocês vão estar dentro desta pasta aqui, ó, que eu já... Vocês vão estar dentro dessa área aqui. A gente vai clicar em Win32 ou 64, dependendo aí do seu Windows. Release. E vocês vão rodar o Flasher aqui. Vocês vão se deparar aqui com essa telinha. Daí o que a gente vai fazer é conectar o nosso Node MCU ao nosso computador usando um cabinho USB. Né, tá aqui. E uma coisa que é importante vocês repararem é que a gente tem um botãozinho flash aqui, ó, se vocês conseguirem ver bem, um botão flash e um botão reset. O botão flash ele serve para que você consiga fazer o flasheamento do Node MCU quando você está conectando ele pela sua porta USB ou quando você está colocando informação aí pela porta de TX e RX, que é o componente serial da plaquinha. Vocês podem ver os dois pininhos aqui, ó, TX e RX, então é possível programar a plaquinha sem você ter um USB. E o reset serve para você resetar o módulo, né? Caso você esteja precisando, travou alguma coisa, aperta o botãozinho reset aqui e legal. Então a gente vai conectar apertando o botãozinho flash aqui e conecta no nosso computador. Vocês vão reparar que aqui vai automaticamente aparecer a porta na qual ele está conectado. No caso, a minha aqui está na COM 4. Ele detecta sozinho isso. E como próximo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no site do Tasmota. Você pode procurar por Tasmota Release, que ele vai te mostrar todos os sites aí que estão, todos os binários que tem disponível para download. E eu vou colocar também o link direto aqui na descrição para o site. E aí vocês vão ver aqui que a gente tem um monte de informação, e se você descer a página aqui, você vai encontrar os releases. E é legal que a gente tem até release em português aqui, ó, traduzido. Então vocês podem baixar em inglês ou em português ou na língua que vocês quiserem, tem vários. Então a gente vai clicar aqui para fazer o download do nosso Tasmota. E aí, voltando no nosso Flasher, vocês vão vir aqui na config. E aí nesse primeiro campo, a gente vai colocar o endereço da onde a gente baixou. No caso aqui, no meu caso, eu baixei na pasta download. E aí, enquanto você não terminar de colocar um arquivo válido, ele vai te mostrar em vermelho. Uma vez que você colocar o arquivo válido, ele vai ficar verde. E aí tudo que você tem para fazer aqui é apertar o flash. E aí ele vai iniciar o flasheamento do nosso Node MCU. Você vai ver que uma barrinha aqui vai começar a subir.
Vamos pela mágica da edição aí diretamente para o final. E uma vez que estiver pronto, né, o seu flashamento terminou, a gente pode fechar isso daqui. Daí você vai ver que apareceu aqui um novo Wi-Fi Tasmota. A gente vai conectar nele, vocês vão ver que ele não tem nenhuma segurança. Você pode conectar aqui no seu computador. E ele vai diretamente aqui abrir para você o site de configuração do Tasmota inicial, onde a gente vai colocar o nosso Wi-Fi. No caso, vocês vão colocar o de vocês. Então aqui no app1 você coloca o nome da sua Wi-Fi e na senha você põe a senha da sua Wi-Fi e você dá salvar, e a partir daí ele vai estar conectado na sua Wi-Fi aí principal. Eu vou fazer isso agora e aí eu volto quando terminar de configurar aqui. Pronto, uma vez que você configurou, você vai voltar para a sua Wi-Fi principal. E a partir desse momento vai sumir o Tasmota e ele vai entrar aí como device seu. Você vai ter que entrar dentro do seu roteador para você descobrir qual foi o IP que foi designado para o seu Node MCU, né? O seu Wi-Fi, seu roteador agora ele deu um IP para ele. E aqui no meu caso eu dei uma olhada e o meu é 192.168.2.134. E aí vocês vão estar de frente aí com o módulo básico do Tasmota, que não tem nada exceto um botão. E aí como é que a gente vai fazer agora? A gente aqui tem que configurar para que a gente consiga colocar nossos componentes do jeito certo, e assim a gente vai finalizar a parte de software aqui. Então a gente vai clicar aqui na configuração. E aí a gente vai colocar aqui, ó, configurar modelo. E a gente vai setar os pinos aqui. A gente vai usar, no caso do nosso Sonoff aqui, do nosso Node MCU, desculpa, a gente vai usar o pino 14, a gente vai usar o pino 12 e o pino 14. O pino 12 ele vai ser configurado como um relé. O relé número 1. E o pino 14, a gente vai colocar ele como o interruptor 3N, número 84 aqui. E a gente pode dar um nome aqui para o nosso novo componente. Eu vou chamar aqui de Node MCU Tasmotized. E aí, o que são esses pinos aqui? A gente consegue ver os pinos nessa imagem aqui, ó, que legal. A gente tem uma imagem que também vou colocar ela aí, um linkzinho. E aqui você vê, ó, o GPIO 16.5.4.0.2. Você vê eles e você vê o correspondente aí na sua plaquinha, D1, D2, D3. Né? Então, no caso, a gente está usando o 14, que é o D5, e o 12, que é o D6. A gente vai usar essa informação para a gente ligar nossos componentes já já. Então, uma vez que a gente fez isso e colocou um nome para ele, a gente vai dar salvar. Ele vai resetar, mas ele ainda não está em uso. Para a gente colocar ele em uso, a gente tem que falar para o Tasmota usar o nosso template. A gente vai vir aqui para configuração. A gente vai vir para outras opções. E aí vocês vão dar um activate aqui nesse nosso template. Vocês vão ver aqui que já está o nome certinho, ó, Node MCU Tasmotized. Vocês vão dar salvar. E agora sim, nossa parte de software já está configurada para receber um sensor, que poderia inclusive ser um switch mesmo da sua parede. E um relé. Então vocês vão ver aqui, ó, que isso aqui é o status do nosso sensor, que a gente pode inclusive comandar externamente. Então a gente poderia mandar esse comando de on e off, tanto por aqui clicando no comandar, né? Como no Home Assistant, uma vez que a gente integrar ele, ele vai ficar como se fosse um botão. Ou o nosso sensor que vai ativar isso daqui. Então a gente tem 3 formas de ativação: sensor, o Home Assistant ou aqui na nossa interface web. Voltando agora aqui para
as nossas componentes físicos aqui, o que a gente vai fazer então? Se vocês deram uma olhadinha aqui, a gente vai usar o pino aqui, D5 e D6, esses dois aqui. E a gente também vai ter que alimentar os sensores com qualquer ponto que tenha 3 volts aqui, ó. A gente tem um pino aqui de 3 volts, a gente tem um outro pino aqui, ó, de 3 volts, mais um aqui embaixo, a gente tem ground aqui também, ground aqui também. Então você tem vários pontos onde você pode alimentar os seus pinos e trazer de volta essa alimentação. E aí que a gente entra com nossa protoboard. Para quem não sabe, ó, todas essas linhas aqui estão conectadas nessa linha aqui, e aqui desse lado também, onde você consegue até ver uma marcação de mais ou menos. Para facilitar a organização, você põe a alimentação aqui no mais, e aí o ground aqui no menos. E aí dentro desse miolo aqui, você tem cada linhazinha dessa daqui conectada uma com a outra, não mais assim na horizontal, eles vão estar conectados na vertical dessa forma. De forma que você pode conectar uma coisa na outra de uma maneira mais facilitada, né? Então a gente tem aqui a ligação contínua, ela para aqui no meio, contínua aqui desse lado, e aqui também na horizontal, aqui a gente tem na vertical as ligações contínuas, né? Então cada linha aqui é separada uma da outra, só que as colunas aí elas são unidas. E aí como é que a gente faz isso, né? Olhando aqui no nosso sensor, por exemplo, a gente vai ter geralmente indicações aqui de como que eles devem ser ligados. Nesse caso aqui a gente tem a voltagem, o ground e o input, né? Então aqui essa voltagem tem que ser ligada no 3 volts do seu Node MCU, o ground no ground, e o input aqui vai para o pino que você quer controlar. Então a gente vai fazer essa ligação utilizando aqui os nossos jumpers. Então no caso aqui eu vou colocar a ligação no VIN e eu vou colocar essa minha ligação aqui num ponto de mais. Vou fazer a mesma coisa com a ligação negativa. Vou usar esse daqui. Atenção, muito cuidado, né, para você enquanto você está ligando suas coisas, para você não errar, apesar de que dificilmente você vai queimar alguma coisa. Aí eu coloquei no menos aqui, vamos colocar mais próximo aqui. Pronto. Mais e menos, né? Ainda não está recebendo alimentação nenhuma porque a gente está fazendo a ligação só desse daqui. Depois que você testa aqui na protoboard, você simplesmente pode ligar diretamente nos pinos. Isso aqui é só um facilitador de ligação. No final das contas, é igual como se a gente estivesse ligando diretamente no pino da nossa placa. E por último, aqui a gente vai colocar o nosso input. Olha, eu já estava ligando errado aqui, ó. O ground é do lado, não é na ponta. Então já vamos colocar o ground aqui na ponta, aliás no meio. E por último, a gente vai colocar o nosso input. E o input eu vou colocar em alguma dessas linhas aqui. Vou deixar ele aqui de ladinho. E a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso sensor. Então a gente vai ter o nosso sensor, no caso eu tive que procurar na internet, porque se vocês puderem ver aqui, não tem uma marcação do que é o que. Só que olhando na internet, eu encontrei uma imagem do componente. Geralmente você vai encontrar nos vendedores, né, imagens. E aí é que eu encontrei uma que tem uma marcação. Então ele me mostra aqui onde tem esse componentezinho preto aqui. É onde fica o meu VIN. Nessa ponta aqui é o meu ground e no meio é o meu input. Então a gente vai fazer isso. Eu vou usar o cabo branco para VIN. Vou colocar o VIN aqui também, dividindo uma conexão. Vou colocar o meu preto, que geralmente a gente usa a cor preta para fazer ground. Vou colocar ele aqui no menos. E aí o meu input, eu vou usar esse cabo azul. Vou colocar ele aqui. E vou colocar em alguma outra linha qualquer aqui. E aí pronto, temos nosso sensor conectado na placa. O que falta agora é a gente conectar o nosso Node MCU da maneira correta com esses componentes aqui. Então eu primeiro preciso alimentar ele, né? Eu vou deixar isso por último. Antes eu vou conectar então os pinos de dados.
Aqui a gente configurou que o nosso D5 vai ser o nosso sensor de movimento e o D6 vai ser o nosso relé. Então a gente vai vir aqui, ó, no botão D5, no pino D5, e vai colocar um jumper nele. Meu D5 está aqui e esse meu D5 se conecta ao meu sensor de movimento. A mesma coisa a gente vai fazer com o nosso D6. Então temos aqui, ó, o D6 que fica bem do ladinho. E o meu D6 eu vou colocar conectado aqui no meu relé. E aí o que sobrou é a gente alimentar essa placa. Então eu vou colocar o ground, antes de mais nada. O ground está aqui, ó, vocês conseguirem ver o G, bem do lado do nosso D5. Eu coloco ele no menos. E por último, a gente vai colocar o nosso VIN, né, o nosso 3 volts aqui, que também está do lado, né, convenientemente. E esse daí vai no mais aqui. Tendo dificuldade para isso aqui entrar. Aí. Assim que eu ponho isso, vocês vão perceber que o meu relé já ligou aqui e já está tudo funcionando. Você está vendo que, se vocês conseguirem ver aqui, tem uma luzinha aqui, um LED que está indicando se ele está ligado ou desligado, né? E conforme a gente mexe o nosso node de sensor aqui de luz, você vai ver que ele desliga. Se eu ficar parado, ele volta a ativar. Eu mexo de novo, ele desativa. Né? Olhando agora no computador, como é que a gente está vendo isso daqui, vocês vão ver aqui que o Tasmota está como off. Se eu mexer o meu sensor, ele vai para on. Se eu parar, deixar ele quietinho, ele vai para off. E aí o relé é o seguinte, nessa parte aqui, você vai colocar a sua alimentação aqui no COM, que é de Common. E aí você pode escolher com que ele esteja sempre on, quando, mesmo que estiver desligado, ou seja, se perder energia aqui, ele vai se manter ligado, ou você pode colocar como desligado se perder energia aqui. Esse seria o estado default dele. Né? Isso é importante para quando você quiser, por exemplo, fazer uma porta elétrica, né, que vai ter um ímã segurando. Se por acaso acontecer algum problema aqui, talvez você queira manter ela travada. Então você vai deixar no sempre ligado, né, como status default, de maneira que se você perder a energia elétrica aqui, nesse componente, ele vai fechar a porta. Ou, ao contrário, ou você quer uma porta que, se acontecer tudo errado, então ela vai se manter aberta. Então você vai colocar no outro lado, onde o default é off. Então se perder energia aqui, ela abre a porta, né? Então dependendo da situação aí, a gente vai precisar de diferentes coisas. E aí agora a gente vai para nossa integração do Sonoff. E a forma que a gente vai fazer isso vai ser clicando na configuração dentro do nosso Tasmota, e a gente vai configurar o nosso MQTT. Né? E aí o que a gente vai fazer? Aqui no host a gente vai colocar o nosso IP do MQTT do nosso Home Assistant. Eu vou esconder aqui o meu IP, né? Aí vocês vão colocar aqui um nome de usuário, né? E uma senha que vocês vão ter configurado lá no seu Home Assistant. No caso de vocês não terem configurado nada, então seria a senha de administrador, assim ele consegue se logar no nosso MQTT. E aqui no tópico vocês podem colocar um nome, né, que vai ser como é que vocês vão controlar isso daqui. E vocês podem colocar também, configurar o perfil e o topic, se vocês quiserem, uma configuração um pouquinho mais avançada, mas não precisa, basta vocês colocarem um tópico aqui, que é como vai aparecer lá, ou vocês podem deixar do jeito que tiver aqui, vocês vão encontrar lá no Home Assistant. Uma vez que vocês colocarem essa configuração e vocês salvarem, vocês vão vir aqui no console e a gente vai ativar o descobrimento do MQTT com o Home Assistant, porque o nosso Tasmota já tem isso daqui. E vocês vão escrever o seguinte, set option 19, vocês vão colocar 1. Uma vez que vocês colocarem isso, ele vai aí mandar uma mensagem de descoberta para o Home Assistant. E aí vocês vão vir aqui no nosso Home Assistant, se vocês vão vir em configuração, integração,
E aí vocês vão entrar em MQTT para vocês descobrirem o nosso novo componente, se é que ele já não foi descoberto automaticamente. Ó, e ele já foi descoberto sozinho, eu nem tive que fazer nada, ó, Node MCU Tasmot. Já estamos aqui. E olha que legal, já está integrado o nosso Node MCU com Tasmota aqui dentro, né? E ele já tem inclusive o botãozinho que a gente pode ligar e desligar a partir daqui. Então, se vocês olharem aqui na imagem do relé, eu estou clicando no Home Assistant, ele está ligando e desligando esse componente. E olha que legal, se eu mexer o switch, vocês vão ver que também sozinho a entidade no Home Assistant é ativada e desativada. Eu parei de mexer, né? E vocês vão ver que o botão foi desligado. Comecei a mexer a mão aqui, ligou, desligou. E é isso aí, gente. A gente fez aí o nosso Sonoff, nosso próprio Sonoff com sensores. Vocês podem adicionar outros sensores, né? Dá para colocar umidade, dá para colocar sensor de luz, né? Dá para fazer muita coisa legal. E também dá para fazer com ESP Home. Eu fiz hoje com Tasmota, né? Porque o pessoal pediu. E aí eu vou fazer também uma integraçãozinha aí do ESP Home, né? Para complementar esse vídeo, de maneira a não ficar muito extenso. Eu jogo um para o outro, porque muitas das coisas aí são em comum. A gente vai ficar por aqui, vamos dar aquele like, esse vídeo deu muito trabalho de fazer, né? Vídeo bem técnico, e eu espero que tenha merecido aí o like de vocês, isso aí ajuda muito o canal. Dá o like, dá se inscrever também, aperta o sininho para vocês saberem quando chegar alguma coisa, e também divide esse vídeo aí nas comunidades de coisa de automação, né? Onde você vê um amigo aí que está precisando, link esse vídeo aqui, que aí vai ajudar bastante ele, também vai me ajudar. A gente vai ficar por aqui, a gente vai se ver na próxima. Falou!